Olá, alunos de Gestão Ambiental. Dando continuidade à nossa disciplina CEA, hoje é o dia da nossa videoconferência. Como o material já está muito claro e a gente vem detalhando através dos fóruns, das atividades complementares, eu escolhi para hoje dois temas que não são explorados pelo material, né? Diretamente não, mas indiretamente sim. Inclusive, sobre o que a gente vai conversar hoje, na nossa biblioteca lá de materiais, há material, há artigo que trata sobre o tema de hoje. Então, o que foi que eu escolhi? Para esse primeiro bloco, a gente vai conversar sobre a teoria da ação comunicativa. E no segundo bloco, vamos conversar sobre educomunicação. Esses dois temas eles estão fortemente ligados à nossa disciplina, porque a nossa disciplina trata de comunicação e educação, sendo que ambientados, vamos dizer assim, contextualizados na questão ambiental. Pois bem, um autor, um filósofo, sociólogo chamado Habermas, alemão, nascido em 1929, contemporâneo nosso, porque ele ainda está produzindo, escrevendo coisas sobre a filosofia, a comunicação, democracia e esses temas relacionados. Ele desenvolveu no início da década de 80 o que a gente conhece como sendo, na tradução para o português, teoria da ação comunicativa. E vamos lá, eu me lembro que eu conversei com vocês lá na aula 1, eu falei que o processo de comunicação ele não pode ser tido como alguma coisa estanque, ou seja, eu sou um emissor nesse momento, por exemplo, e vocês na condição de receptor não podem interagir ou não têm condições de se posicionar como emissor. Se eu considerasse isso, eu diria que o processo de comunicação ele era estancado, era fragmentado. Não é assim, a gente não pode ver assim. E o que é que diz a teoria da ação comunicativa de Habermas? O Habermas defende o seguinte, que toda comunicação ela tem que ser intersubjetiva. O que seria isso? Seria, num diálogo, a gente ter uma relação de sujeitos. A gente aprendeu lá na educação básica em língua portuguesa que o sujeito é aquele que exerce uma ação. Lembram disso, né? Pois bem, se no processo de comunicação eu tenho um diálogo entre sujeitos, isso quer dizer que ambos podem intervir naquela comunicação. E é isso que o Habermas chama de comunicação intersubjetiva. Ele diz, aliás, que a comunicação, a ação comunicativa só pode se dar desta forma, que qualquer outra coisa que não seja assim, nesse formato, é uma imposição. Eu vou tentar dar um exemplo para a gente figurar melhor. Vamos lá. Faz de conta que eu sou um coordenador de equipe e vocês todos que estão me assistindo são meus colaboradores, estão subordinados à minha coordenação. E a gente decidiu que temos que mudar o nosso fardamento. E aí marquei uma reunião com vocês e eu chego lá no dia da reunião e digo, pessoal, é o seguinte, já está pronto, está aqui, coloco lá no PowerPoint, vou projetar, já está aqui o modelo da nossa farda nova, eu já sei a cor, onde vai ficar a logomarca da empresa, como é que vai ser o modelo masculino, o modelo feminino e apresento tudo isso para vocês. E aí vocês simplesmente concordam com aquela proposta e fica definido e decidido que aquela será a nova farda. Percebam, embora eu faça isso com muito cuidado, com uma comunicação relativamente leve, tranquila e que consiga a simpatia de todos os envolvidos, percebam que aí não houve uma ação comunicativa onde há uma relação entre sujeitos. O que houve foi uma imposição. Eu cheguei e coloquei aquilo tudo que eu já pensei, já planejei, já está tudo projetado e simplesmente impus para a equipe toda. Então, isso é um exemplo de uma comunicação que o Habermas chama de comunicação instrumental, que é totalmente diferente da ação comunicativa e diferente também da relação intersubjetiva. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque por aí é o que mais tem, formas de comunicação onde a ação comunicativa ela é disfarçada, e que na verdade há uma ação instrumental, há uma imposição,
né? Eu acho que sobre esse tema vale até a pena a gente comentar sobre aquele primeiro fórum que eu coloquei lá. Eu ainda vou dar um feedback, explicar, mas eu queria só fazer um comentário rápido. Percebam, eu coloquei duas imagens, né? E aquelas imagens ela dava margem para várias interpretações, né? Mas eu estava pensando muito em Habermas já naquele momento, né? Percebam que em uma imagem há uma interseção entre os balões dos interlocutores e na outra há uma espécie de complementação. Alguém fala e o outro recebe. Se a gente fosse analisar aquilo ali a partir de Habermas, a partir da teoria da ação comunicativa, eu poderia dizer que a primeira, embora difusa, aparentemente confusa, né, mas ela é intersubjetiva, porque ora o interlocutor, emissor, se coloca, o receptor se coloca também, já vira emissor, quem era emissor vira receptor, e aquela troca é extremamente saudável, porque ali sim a gente tem uma ação comunicativa. No outro exemplo, a gente tem uma espécie de comunicação que, embora aparenta ser tranquila, né, fluida, mas ela é instrumental, porque alguém fala e o outro simplesmente recebe, é quase uma imposição. Então fica essa observação, eu ainda vou detalhar esse feedback, mas fica essa observação que na verdade todas as duas imagens elas dão margem para várias interpretações e todas que eu recebi estão corretas. Aliás, análise riquíssimas, mas assim, se eu fosse analisar à luz de Habermas, eu colocaria isso que eu falei há pouco, tá? Bom, outra característica da ação comunicativa, né, a partir de Habermas é a própria atmosfera de democracia. Percebam, hoje a gente vive em momentos assim tensos, redes sociais, pequenas conversas entre qualquer grupo social, né? Quando há ali temas polêmicos, assuntos assim mais melindrosos, a gente tem uma certa tensão, né? Por quê? Porque na verdade há uma tentativa, uma guerra de uma ação, de uma comunicação instrumental. Eu quero impor minha verdade, né? No momento que o outro, o meu interlocutor é um emissor, ele quer me impor a sua verdade e a gente não chega a uma coisa que Habermas chama de consenso. Ele diz o seguinte, que quando a comunicação se dá a partir da ação comunicativa, a gente tem que entrar num consenso. E para entrar num consenso, a melhor fórmula é a própria relação intersubjetiva. E o que é o consenso? O consenso não é nada mais do que uma negociação de convicção. É eu aceitar aquilo que o meu interlocutor coloca, ele aceitar o que eu coloco, e a gente vai moldando isso, a gente vai negociando, de maneira que não existe uma verdade, duas verdades, quer dizer, pode existir várias verdades, mas o que eu quero dizer é que há um aproveitamento do que cada um coloca, e há uma construção sobre um clima democrático. Então, tudo que é diferente disso, o Habermas diz que não é ação comunicativa. Eu vou dar um outro exemplo. Outro dia eu vi uma matéria sobre uma companhia aérea que no aniversário, não sei se era o centenário da empresa, resolveu criar uma arte para pintar suas aeronaves. E essa arte ela tinha assinatura de todos os colaboradores. Ou seja, alguém do marketing, da publicidade, da comunicação da empresa, pegou a assinatura de todos os colaboradores, e era uma empresa grande, multinacional, e fez uma arte com aquelas assinaturas e pintou a aeronave com todas as assinaturas. E aí eu fico pensando, um colaborador que olha para aquela aeronave e sabe que a assinatura dele está ali, né? Isso deve dar uma alegria, deve dar uma satisfação por estar nessa empresa, deve chegar a um consenso de ideias, no sentido de que ele faz parte da empresa, né? Então, essa ação dessa companhia aérea, eu poderia dizer, figurar como um bom exemplo de uma ação comunicativa, onde a assinatura de vários sujeitos, né, a marca de todo mundo ali, há um clima democrático, né, a empresa como um organismo que é um bem comum de todos, percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que começar a pensar em inovar essa comunicação a partir desses pressupostos, porque a gente viu lá na aula 1 que comunicação é sobretudo negociação de sentido.
senão a gente não comunica. Então, vocês que defendem a causa ambiental, que querem trabalhar essa consciência, essa educação ambiental, fiquem atentos, tentem tratar o seu interlocutor como um sujeito inteligente, um sujeito que pode intervir, né, naquela comunicação e no desdobramento daquela comunicação. Certamente assim a gente vai ter mais sucesso na nossa comunicação em prol de toda a gestão ambiental. Ok? Até o próximo vídeo. Olá pessoal, voltando agora com o nosso segundo bloco, e como eu combinei com vocês lá no primeiro, nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre um aporte teórico metodológico chamado Educomunicação. Tudo a ver com a nossa disciplina, né? Primeiro porque é um aporte que junta, que une educação com comunicação. O propósito da nossa disciplina é exatamente esse, é trabalhar a comunicação voltada para a educação na questão e na consciência ambiental. Então, vamos lá. Educomunicação, embora o apelo educativo seja muito forte, ele não foi pensado para escola, para educação formal. E isso é interessante porque só amplia as possibilidades, sobretudo de fazer um trabalho com gestão ambiental. A educomunicação é utilizada por ONGs, né, por associações, né, e qual o objetivo? Primeiro, o que é educomunicação? A educomunicação, como eu falei, é um aporte educacional que tenta trazer a comunicação de forma sistemática para o universo educativo. Ou seja, se for uma escola, para o universo escolar. Né? Um exemplo disso, quando a escola, junto com uma turma, vamos supor, do ensino médio, resolve implantar uma rádio dentro da escola que vai estar fazendo programas sobre o que acontece dentro da escola, no entorno da escola, o que é interessante para a comunidade. Então percebam que é uma iniciativa que traz uma ação que envolve o aluno, né, onde há a comunicação sistemática, e isso pressupõe que facilita o aprendizado, né, que a aprendizagem ela vai acontecer de forma contínua, de forma prática, de forma onde o aluno pode intervir nela, né? E não aquele modelo tradicional em que o aluno está escutando e vendo tudo que o professor fala como se ele fosse algo vazio, que não tem conteúdo e está meio que se suprindo de conteúdo, se nutrindo de conteúdo ali do professor. Percebam, educomunicação, educação e comunicação. Nessas duas palavras tem uma palavrinha-chave chamada ação. Né? E o aporte, a educomunicação, ela defende muito a ação, ou seja, a ação pela aprendizagem. Vou dar um outro exemplo. Se um grupo os professores resolvem de forma interdisciplinar se reunir e demanda para as turmas a confecção de um vídeo onde a gente vai ter iniciativas da geografia, da história, de linguagem, enfim, um vídeo multidisciplinar, né, em torno de alguma causa. Então vamos lá, um vídeo multidisciplinar em torno da questão do meio ambiente. E aí a escola, um grupo de professores demandam isso para a turma e a turma vai correr, vai tentar montar, e aquele vídeo ele vai ser veiculado no dia da festa da escola ou da culminância do evento que vai ter lá, para que todos aprendam com aquela produção. Isso seria um exemplo de um procedimento de educomunicação. E aí eu quero provocá-los a pensar, como é que a gente poderia usar esse suporte para promover a consciência ambiental? Detalhe, embora ele tenha sido pensado para educar e ele não está voltado só para a educação formal, a gente pode aplicar isso nas empresas também. A gente pode trazer o conceito de educomunicação para a organização, né? Porque tudo que envolve ação e que envolve pessoas, e aí vocês podem até fazer uma ponte de educomunicação com a ação comunicativa de Habermas, é positivo, porque faz com que a pessoa participe do processo e não simplesmente aceite aquela comunicação. Educomunicação, ela tenta promover uma coisa chamada ecossistema. Esse nome ele vem da biologia, mas ele foi muito bem aproveitado para o aporte.
Então, o que é o ecossistema? Que ele chama, no caso, o ecossistema comunicativo. É você criar dentro da organização, seja ela escola ou não, iniciativas em que promove conteúdos, que comunica e que educa no final das contas. Então, eu fico pensando, como é que a gente poderia fazer a partir desse princípio, né, de educomunicação para promover a consciência ambiental? Pensaram? Muita coisa, né? Até porque quando a gente vai ler o conceito, o que é o aporte, ele trabalha uma coisa chamada áreas de intervenção. Então eu tenho várias áreas, eu tenho o próprio planejamento da comunicação, eu tenho a expressão comunicativa, por exemplo, eu quero fazer uma atividade na escola para trabalhar a expressão comunicativa dos alunos. Mas eu não quero trabalhar a expressão comunicativa pela expressão comunicativa. Eu quero, a partir de um tema, de um envolvimento, de um contexto. Então, por que não a questão ambiental? Né? Então, vamos promover seminários onde os alunos vão pesquisar, vão montar, vão roteirizar uma oficina, né, ou um seminário sobre um determinado assunto da questão ambiental. Isso é promover um trabalho com educomunicação. E tem uma área de intervenção que me chama muito a atenção lá, até porque eu trabalho com tecnologia educacional. Tem uma área de intervenção que é exatamente sobre as tecnologias. E ele diz o seguinte, que a gente tem que usar as tecnologias para poder difundir essas ideias na sociedade. Quer dizer, hoje é muito tranquilo, muito fácil de a gente montar um blog, de montar um site e comunicar coisas que importam à sociedade. Isso poderia ser adequado e acompanhado e realizado como um procedimento de educomunicação. Ou seja, você prepara um dispositivo, né, levanta conteúdo e aquilo comunica, né, a quem interessa a gente e com um tema que é importante, que tem impacto na sociedade. Então, é um aporte que trata dessa praxis social, está muito envolvida, e coloca o aluno, né, ou a pessoa, se for uma organização, o colaborador, para protagonizar sobre aquele assunto. Isso é a melhor forma de comunicar. É interessante a gente fazer um link com o que eu falei no vídeo 1, e aí percebam, né, educomunicação, né, quer elaborar ecossistemas comunicativos onde os agentes intervêm. Se eles intervêm, eles são sujeitos. Se eles são sujeitos, a ação é comunicativa. Ok? Eu espero que essa reflexão, esse pequeno vídeo, ele já cause, né, outras reflexões, desdobramentos em vocês. E eu vou colocar na plataforma o que eu gostaria de receber de feedback. Que vamos chamar formalmente de atividade, mas na minha cabeça vai ser um feedback. Ok? Sejamos sujeitos, sejamos educomunicadores e vamos em busca aí dessa consciência ambiental. O mundo precisa disso.